Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Efésios. Quero começar lendo com você em Efésios capítulo 4, a partir do verso 30. Não é aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, algumas instruções, né, que o Senhor, que Paulo dá, inspirado pelo Espírito Santo. E começa dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus. Dá aquela cotovelada santa aí, fala assim: seja um imitador de Deus. Fala como um filho amado. Não, você não teve muita certeza disso não. Fala assim: seja um imitador de Deus, como um filho amado. Fala assim: tu é um filho amado? Fala: você se porta como um filho ou como um filho amado? Tem diferença nisso? Tala, tem toda a diferença nisso. Fala assim: porque existem filhos. Não, fala assim: existem filhos e existem filhos amados. Fala, Paulo está dizendo que é para a gente ser como um filho amado. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pode fechar sua Bíblia. O apóstolo Paulo aqui, ele então faz essas declarações, né? Deixa registrado nessa carta aos Efésios a respeito de como é a conduta cristã. Como que a nossa vida cristã começa? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas isso é apenas o início, não é de uma carreira, de uma jornada. A nossa vida, assim como ele vai declarando aqui, não é? Então nós vamos aprendendo a como viver essa nova vida em Cristo. Isso não é algo que a gente aprende lendo. Amém? Isso é algo que a gente aprende praticando, é dia após dia, é de glória em glória, não é uma coisa que acontece uma vez só na nossa vida e pronto, nós já estamos todos transformados e não precisamos mais nos preocupar em ficar aprendendo acerca da conduta cristã. Não, isso é algo que é gradual. Fala assim: isso é gradual, é constante na nossa vida. Amém? Só que o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Um alerta, que está lá onde a gente começou a ler, no verso 30, deixa o 30 para mim. O que ele diz? Não entristeçam o Espírito. Fala aí para quem está perto de você, fala: não entristeça o Espírito. O que significa não entristecer o Espírito? Significa não causar sofrimento, não causar tristeza. Quando o apóstolo Paulo descreve isso, quando ele fala assim: olha, não entristeçam o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo nós podemos causar dor a Ele diante de atitudes que temos, diante de escolhas que fazemos na nossa vida. Quando nós falamos acerca de não entristecer o Espírito, isso aí está relacionado o quê? Isso aí está relacionado à nossa conduta de vida, à nossa forma, ao nosso caráter, aos pecados que por vezes nós ainda estamos tolerando. Então quando o Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo fala assim: não entristeçam o Espírito, ele está relacionando isso à forma como cada um de nós escolhe viver a sua vida. Assim como nós falamos, existem filhos, mas existem filhos que são amados. Fala assim, então, entristecer o Espírito está relacionado ao caráter. Mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo então, ele declara aos Tessalonicenses o que? Não apaguem o Espírito. Conta aí, fala assim: não apague o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, se
Não entristecer o Espírito está relacionado à nossa conduta cristã, à nossa vida, a forma como nós conduzimos cada um dos nossos dias. Quando o apóstolo Paulo fala, não apaguem o Espírito, está relacionado à forma do nosso relacionamento com Ele. Como que nós nos relacionamos com Ele? Tem gente que se relaciona com o Espírito Santo somente na igreja. O que é isso? Está o quê? Está apagando. Não podemos extinguir, não podemos apagar a presença do Senhor. Apagar significa parar o fluir de algo. Como é que a gente representa isso? Imagina uma mangueira de jardim que você está aguando o seu jardim, amém? Amém? Se você torcer a mangueira, o que acontece? A água para de sair. Quando nós paramos de manter um relacionamento com Deus, de buscar a sua face, de orarmos continuamente, de meditarmos na sua palavra, de estarmos frequentemente nos cultos. Fala assim, é frequente nos cultos. Fala, não é só na Santa Ceia. O que vai acontecendo? Nós vamos o quê? Apagando essa chama do Espírito Santo. Nós vamos o quê? Nos esfriando. E manter a nossa paixão por Jesus é nossa responsabilidade. Quando o apóstolo Paulo fala aí, não apaguem o Espírito, por quê? Porque não é a obra do Espírito Santo isso, é obra minha e sua, somos nós que escolhemos, tanto não apagar, quanto não entristecer. Somos nós que fazemos essa escolha diária, de buscarmos a face do Senhor, e de nos rendermos a Ele. Acontece que quando nós apagamos o Espírito Santo, quando nós vamos perdendo esse lugar de comunhão com Ele, quando nós vamos nos esfriando, lá em Apocalipse fala o quê? Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja, ela podia fazer tudo, mas ela havia deixado de lado o seu primeiro amor. Entenda que ela não tinha deixado de fazer as coisas, mas ela tinha deixado de viver no primeiro amor. E qual é a ordem? Volta, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Fala, oração, jejum, meditação na palavra e frequência de culto. Quando nós apagamos, não é, o Espírito Santo, o que acaba acontecendo na nossa vida? Isso vai comprometer a nossa capacidade de fluir nele. Nós vamos nos tornar, ao invés de espirituais, nós vamos nos tornar carnais. Nós vamos revidar, nós vamos reagir, nós não vamos estar sensíveis à voz do Senhor. E ao invés de sermos conduzidos na conduta cristã, por aquilo que o Senhor é na nossa vida, nós vamos ser conduzidos pela nossa natureza carnal. E a nossa responsabilidade. Lembra lá das parábolas das 10 virgens? Todas elas tinham o quê? A sua lamparina, amém? Mas apenas metade delas tinha reserva. Não apagar o Espírito é manter a reserva, porque nos dias de adversidade nós vamos precisar dessa reserva para podermos enfrentar. Nós vamos precisar trazer à memória aquilo que nos dá esperança para continuarmos buscando a face do Senhor, sabendo que nós construímos um memorial diante dele e é ele quem nos justifica. Nós não podemos deixar esse lugar de intimidade. Ai, mas hoje está frio. Ah, mas hoje está chovendo. Ah, mas hoje eu estou cansado. Mas eu não quero apagar a chama do Espírito Santo em mim. Eu quero ser encontrado entre aqueles que são filhos amados. Precisamos buscar ardentemente isso. O mundo tem as suas distrações, mas é minha e sua responsabilidade guardar o nosso coração. É uma estratégia do inimigo as suas distrações. É uma estratégia do inimigo o ativismo. Amém? Se você fala assim, eu não tenho tempo para buscar a face do Senhor, ou para estar lendo a Bíblia, desliga seu celular por 1 hora. Você vai ver que vai sobrar. Fala assim, vai sobrar 1h30 se você desligar o seu celular. Eu não vou contar porque eu vou fazer no sábado, mas eu vou fazer um negócio sábado, depois no domingo eu conto para vocês, com os nossos jovens. Mas nós precisamos o quê? Nos desvencilhar das distrações. Precisamos guardar o nosso coração, se queremos ter a chama acesa do Espírito Santo em nós. Eu não sei o que você deseja que arda no seu coração. Eu não sei a quem você deseja agradar
na sua vida, em cada um dos seus dias. Mas a minha oração por você é que você deseje ser um cristão fervoroso, que você deseje e busque ser esse filho amado, em quem o Senhor contempla e tem prazer. Assim como Deus falou acerca de Jó: olha só Jó, meu servo bom, meu servo fiel, que teme a mim e que se desvia do mal. Como é que a gente escolhe isso? Repete assim comigo: não entristecendo o Espírito e não apagando a chama dele dentro de mim. Talvez nesta hora você tenha razões para pedir perdão ao Senhor. Talvez nessa hora você fala assim: eu tenho andado distraído, eu tenho andado ocupado com coisas que estão aí, fazendo que ao invés que eu venha fluir naquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou me deixando prender, sendo essa mangueira de jardim que está dobrada, amarrada, cujo Espírito Santo não consegue fluir, simplesmente porque eu não tenho buscado Ele. Que você aproveite este momento, esta manhã, para romper esta estação, este ciclo na sua vida. Que você não entre mais em uma semana e finalize outra semana da mesma maneira como você entrou aqui, mas que você deseje colocar a mão sobre o seu coração: Senhor, desperta em mim a fome e a sede por mais a sua presença. Senhor, é a sua presença quem faz uma transformação e que me impulsiona para ir muito além de eu mesmo. É o nosso desejo de ser transformado pelo Senhor, de ter um encontro real com Ele, não lá atrás, no dia que nós aceitamos a Cristo, mas todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor não é homem para que minta, e não tem como nós nos aproximarmos do Senhor, termos um encontro com Ele e permanecermos os mesmos. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Doce Espírito Santo, nós precisamos de Ti. De tudo que se é precioso sobre essa terra, sobre tudo, Senhor, que há de precioso nas nossas vidas, tudo aquilo que temos que realmente tem valor, Senhor, é a Tua presença, é o Teu poder habitando em nós. Senhor, a Tua palavra, ela é preciosa para as nossas vidas. A palavra que sai dos Teus lábios, Senhor, diretamente para nós, é ela que causa transformação, é ela que causa um impacto em nós, Senhor. E nós queremos, Pai, ser transformados para o louvor do Teu santo nome. Pai, nós queremos ser transformados de glória em glória e não entristecer ao Senhor nas escolhas que nós fazemos, na conduta que nós temos, Senhor, em cada um dos nossos dias. Não queremos entristecer a Ti, Senhor, por não termos um caráter transformado, um caráter que reflete a bondade, o amor e a glória do Senhor. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, completa a Tua obra nas nossas vidas. Você pode declarar: Senhor, eu dou liberdade. Eu dou liberdade para que o Senhor trabalhe em mim. Eu dou liberdade do Senhor moldar o barro, de o Senhor fazer de mim um vaso de honra na Tua casa, alguém que glorifica o Teu nome. Senhor, acende no meu coração uma chama que nunca se apague. Acende em meu coração a fome e a sede por mais da Tua presença. Senhor, nós queremos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, que a Tua chama floresça, cresça dentro de nós, e que o Senhor tenha liberdade de, através das nossas vidas, tocar em outras vidas. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Toma, Senhor, este lugar. Toma o meu coração, ó Deus, que é só Teu.